de hoje vai ter a minha participação especial. E já sabe, né? Coma muita carne de porco. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Conversa Bruta, o podcast que você já sabe, né? O politicamente correto chora embaixo da cama em posição fetal e a mãe não vê. Então aqui o nosso podcast tem um compromisso com a verdade e trazer também informações e trazer questões aí que envolvam tudo aquilo que não passa na velha mídia. Você já conhece, né? Então, começando com os nossos patrocinadores por Uroclínica, do Dr. Diego Oliveira, CRM 15100, cuidando da saúde do homem. A clínica do Dr. Diego Oliveira fica na Avenida do Estado 1350, em Balneário Camboriú. Marca sua consulta no 47 3264 0005 e também pelo WhatsApp 47 98817 9134. O endereço, o site do Dr. Diego é www.drdiegourologista.com.br. Também contando com patrocínio de Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa. Os melhores móveis de área externa são de madeira plástica. Acesse www.lance.eco.br e faz o seu pedido pelo 47 99232 3393. Entrega para todo o Brasil. Também temos o patrocínio de N2B, Chamate e Erva Mate, representantes exclusivos das marcas Baldo, Canárias e Esmeralda. Opções para varejo, atacado e food service. Erva mate, chamate em sachê gelado para infusão e chamate gelado. Para conhecer melhor as estratégias comerciais da N2B Comercial, acessa www.n2bcomercial.com.br e também contando com o apoio de Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí da região. Pede o seu açaí pelo 47 99174 9778 e entrega para Balneário Camboriú e Camboriú. E também temos aí rolando o nosso Pix. Se quiser contribuir para o Conversa Bruta, é só fazer o seu Pix para pix.mdbc@hotmail.com. Sem mais delongas, deixa eu trazer aqui o nosso convidado, porque hoje, inclusive, não está só ele aqui no estúdio, a gente tem uma presença muito especial dessa maravilha aqui, dá até para fazer um carinho no bicho aqui, ó, que é esse javali maravilhoso, que a gente vai falar hoje sobre a caça de javalis do Brasil. Estou com ele aqui, o senhor Luiz Moraes. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Bruno. Estamos aí para ajudar no que for preciso. Maravilha. Vamos lá. Antes de começar o programa, a gente tem um hábito de tomar nossa cachaça misteriosa. Então vamos fazer o nosso brinde da cachaça misteriosa. E vamos... nossa, desceu redondo demais, hein? Delícia. Meu Deus do céu. Ó, já pede pro diretor preparar aí, tá? Porque eu acho que eu vou precisar de mais uma dose, hein? Porque isso aqui vai ser pouco programa hoje, hein? Meu amigo Luiz Moraes, me dê, por favor, as suas credenciais. Quem é Luiz Moraes? Luiz Moraes. Pois é, eu sou engenheiro civil, né? Eu me formei em 88, tá? Iniciei pela Universidade Mackenzie, concluí o curso pela Facens e mantenedora pela USP, né? De São Paulo. E em 88 também eu iniciei a minha empresa, uma construtora, né? E até hoje estamos em atividade. Mas, desde ali os meus 12 anos de idade, aproximadamente, eu adquiri paixão por algumas coisas assim, um pouco... O que eu posso dizer? Para alguns exóticas, para outros, não sei. Eu adoro viajar, fazer viagens, mototurismo de moto. Você conhece todos os países da América do Sul, né? Da Venezuela até Ushuaia, tem a maioria dos países eu já percorri pelo menos umas 3 vezes de moto. Uau! A gente pode fazer um podcast só sobre isso, hein? Sim, é muito, muito legal. Inclusive, vim agora de uma viagem, o mês retrasado, uma viagem de 20 e poucos dias também, pela América do Sul. E minha esposa, inclusive, foi dessa vez junto. E gosto muito de também
Brasil também, eu conheço, em cima de uma moto, todos os estados do Brasil, inclusive lá para cima. E a minha segunda paixão é caça e pesca. Caça e pesca desde os 12 anos de idade é uma coisa assim impressionante. Tá no meu sangue, entende? E eu sou assim, eu sou CAC há 30 anos. Você pegou todas as mudanças de legislação, né? Sim, sim. O pessoal no clube de tiro, lá na Multigun, eles até me conhecem, porque o número do meu CAC é só de 3 dígitos. Tem uma ideia como é velho. Hoje os CACs, os CRs, né? O CR, que é o registro no Sigma, no Exército, é o certificado de registro, né, do CAC, do caçador, atirador ou colecionador. Hoje os CRs estão com, acho que 7 dígitos, 8 dígitos. E o meu só tem 3. Só que é um número meio ingrato, 171. Então, quando eu chego no clube, o pessoal, quem tá aí? É o 171. Eu tô com o meu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. 9. Já aumentou um pouquinho de lá pra cá, né? O meu tem 3 só. Infelizmente é um número feio, mas tudo bem. É pior se fosse o 013, né, cara? Não, daí eu deixava de ser CAC. Mas é assim, a caça e a pesca para mim, quando em 2013, quando iniciaram os CTFs, né, junto ao IBAMA, que são os Cadastro Técnico Federal, para o controle de fauna exótica invasora. Eu também fui um dos primeiros a me inscrever no IBAMA para poder fazer o manejo do javali. Uau. E de lá para cá... A coisa não parou. Não para. Agora vamos lá. No Brasil, você rodou o Brasil inteiro, interior. Eu vejo que a atividade de caça, se não fossem os caçadores, talvez o Brasil jamais poderia ter sido interiorizado. Existe uma cultura de caça no Brasil de longa data. Não obstante a isso, se tem uma ideia de que o caçador ele é um predador natural e que mata qualquer bicho, o que é uma verdadeira mentira. Eu queria que você explicasse um pouco do histórico da cultura de caça no Brasil e por que isso vem se perdendo ao longo do tempo. Bom, os registros, né, de históricos de caça do Brasil, eles é pouco abrangente, tá? Muito pouca informação. Nós temos registros aí a partir do início do século XVIII, tá? E 1700 e pouco são os primeiros registros que nós temos. Mas não passa de informes ao Império Português, tá? Como que era o potencial da fauna brasileira, então eles informavam. Então a caça era para subsistência e simplesmente para informação de como era a fauna brasileira. Isso daí mudou drasticamente a partir do século XIX, com a vinda, né, com a abertura dos portos. Então, principalmente os europeus, os espanhóis, os italianos, os alemães, os caras vieram aqui com sangue no olho, né, para acabar com a caça, porque eles sabiam que aqui era uma terra virgem e coisa e tal. E isso causou problemas, né? E o que aconteceu? Durante muito tempo, a caça foi usado, vamos dizer assim, comercialmente. Perfeito. Tá? Isso criou uma marca. Tá? As pessoas caçavam para vender a pele. Entende? Normalmente era isso. Não era para vender carne, não. Há pouco tempo aqui, nos 20 anos, 30, 20 anos atrás, havia muitos caçadores ilegais que caçavam para vender carne. Principalmente desses animais, né, mais perseguidos, mesmo, como a paca, por exemplo. Né? É uma carne aí que até hoje é caríssima. Tá?
é o caviar das caças. E só que em 63, em 1963, a caça foi totalmente proibido, tá? Aliás, em 67. Em 1967, a caça no Brasil foi totalmente proibida. Não pode caçar nada. Rio Grande do Sul manteve durante um bom tempo a temporada de caça do marrecão, né, da lebre, mas era um estado que não seguia muito as leis, vamos dizer assim, federais. Tá? Ela tinha uma legislação própria, que também acabou. Isso está fazendo aí uns 10 anos, não tem mais caça de marrecão, de lebre. Nós vamos ver isso só no Uruguai, na Argentina. Tá? E no Brasil, foi, se não me engano, em 95, na temporada de caça do ano de 95, no Rio Grande do Sul, o IBAMA, através da portaria 7 de 31 de janeiro de 95, ele experimentalmente liberou a caça do javali, que estava infestando o Rio Grande do Sul. Mas foi por 3 meses e meio. Passou esses 3 meses e meio, demorou. Só em 2013 é que, através dessa instrução normativa de 31 de janeiro de 2013, o IBAMA definitivamente catalogou o javali como espécie, né, exótica invasora, extremamente prejudicial ao agronegócio, principalmente. Agora vamos lá. Então, é entendido que no Brasil houve todo um contexto histórico, né, que a gente observa, por exemplo, que a caça ela é necessária, ela se faz necessária, inclusive, para que você mantenha atividades econômicas. Quais são as outras importâncias que existem, por exemplo, em relação à caça? Né? O que faz com que exista um interesse em relação a isso? Porque tem muita gente que acredita, por exemplo, Luiz, que o fato de você ser caçador, você é inimigo do meio ambiente, você é inimigo do ecossistema. Isso é uma grande mentira, né? Uma grandíssima mentira. Porque, veja bem, o Brasil, ele falhou muito, sabe? Em não educar a população, tá? Fazendo com que entenda que a fauna é um recurso importante, entende? A fauna é um recurso importante, principalmente para proporcionar um uso se for utilizado com o seu uso sustentável, tá? Por exemplo, um pequeno exemplo. Nos Estados Unidos, a maioria, todos os países desenvolvidos no mundo têm a caça, têm uma gestão para liberação de caça em certos períodos do ano. Todos os países. Na Alemanha, por exemplo, não tem época, não tem, vamos dizer assim, na temporada da caça do javali. Na Alemanha, na Itália, na Turquia, é o ano inteiro, porque o javali é uma praga e quase que incontrolável. Está sendo até hoje incontrolável. Países europeus, durante uma certa época do ano, o governo fornece a munição para incentivar a caça, tá? Então, são países que deram uma educação para conscientizar a população de que a caça, sob uma boa gestão, ela é sustentável e ela não elimina espécies. Pelo contrário, ela sendo assim controlada, é assim que se consegue, tá, a manutenção de espécies, inclusive espécies que às vezes já estavam em princípios de extinção
E através dessa gestão de caça autorizada, do manejo dessas espécies em extinção, elas deixaram de serem citadas nas listas de animais em extinção. Perfeito. Eu só queria chamar a atenção do diretor, porque não deu nem 15 minutos de podcast e meu copo já tá seco, viu? Só para avisar e para bom entendedor, meia palavra basta, né? Vamos lá. Seguinte, eu vou contextualizar uma questão, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão do risco para o agro. Por exemplo, a Austrália. A Austrália tem lá o canguru, tem o koala, tem alguns marsupiais que fazem parte da fauna nativa. Resolveram soltar o coelho lá. O coelho começou a atacar começou a competir no mesmo nicho de alimento dos animais nativos. Isso fez com que tivesse uma diminuição desses animais, uma superpopulação de coelho. Houve um problema, ou seja, a caça acabou sendo o único recurso plausível para você conseguir combater essa praga. E aí a gente tem uma questão que envolve o agro, porque o javali, por exemplo, ele vai onde tem alimento, e alimento em abundância tem em lavouras. E pelo fato de ter alimento em abundância em lavouras, faz com que o produtor se veja obrigado a exterminar a praga. Então, eu queria que você contasse um pouco por que o javali ele acaba se transformando num risco para essa atividade econômica. Veja bem, o javali, ele é capaz de devastar plantações inteiras, tá? Das mais variadas culturas. Pode ser milho, pode ser trigo, soja, arroz. Porque tem a questão da reprodução também, né? O javali é é pior que rato, entende? Não vou fazer as contas aqui, mas se trata não de uma progressão aritmética, de uma PA, é uma PG, é uma progressão geométrica. Uma fêmea do javali, no caso, nós temos uma coisa que piora muito, que é o java-porco, que é o cruzamento do javali selvagem com o porco doméstico, né? Isso faz com que, nos primeiros 10 meses de vida, uma fêmea de javali já entra no primeiro cio. Sim. E ela é imediatamente coberta, porque as varas de javali andam sempre com um cachaço, né? Que é o alfa ali, que é o reprodutor. Tá? Se essa fêmea der cria no início do ano, existe a possibilidade dela dar uma segunda cria no meio do ano e uma terceira cria no final do ano. Em média, tá? 10 filhotes. E desses 10 filhotes, 7 são fêmeas. Que daqui 10 meses... Estão prontas de novo para procriar. Estão prontas para cada uma dessas 7 criarem mais 7 fêmeas em prazo ali de 4 meses. E a trisavó dessas crias vai continuar procriando ainda. Com que certeza, ainda está na idade reprodutiva. Com certeza. O javali vive 20, 30 anos se deixar livre. Então, a fase produtiva de uma fêmea de javali dizem, eu nunca cheguei a fazer uma conta, mas chega bem próximo disso. Um casal de javali, ele pode, num prazo de 2 anos, gerar 2.000 javalis. Uau! Então, aí como que controla isso? Né? Por isso que acaba com lavoura. Não, ele não só lavoura, tá? A predação de animais nativos. O javali, ele acaba com a paca, com o cateto, com o veado. O que ele pegar, ele mata. Filhotes, principalmente, ninhos de aves. Ele ataca as criações de ovelha, mata os borreguinhos lá, as ovelhinhas. Entende? Quando uma vaca está no pasto parindo, ele sente o cheiro, ele tem um olfato fantástico. Ele sente cheiro de comida num raio de 2 quilômetros. Ele sente o cheiro da vaca parindo, né, a placenta ali arrebentando, coisa e tal. Ele vem doido, e ele vem e come o bezerrinho recém-nascido. Então, ele é assim, ele destrói nascentes, pequenos córregos, né, cursos d'água pequenos, porque ele fuça procurando vermes, minhocas, e
raízes que estão próximas da água, que são mais moles, né? Então, quer dizer, o bicho destrói, é uma máquina destruidora, tá? E isso é um risco para os produtores, tá? Só para você ter uma ideia, uma vara de javali, ou se preferir, um bando de javali... O coletivo de javali é vara, né? Um bando de javalis, numa noite, ele chega a destruir 1 hectare de lavoura de milho. Que é o equivalente a um campo de futebol, né? É por aí. Numa noite, ele destrói 1 hectare. Agora você pensa no pequeno agricultor. O Zezinho ali, o colonozinho, que ele tem aquele 1 hectare para sobrevivência. Entra ali um bando de javali, numa noite, acabou a comida dele, acabou o ganho dele. Cara, é uma loucura. Nas grandes lavouras, né, nos latifúndios, lá no Mato Grosso do Sul, é impressionante, cara. Às vezes que eu fui ali para caçar, quando a gente entra assim naqueles locais onde o javali bateu durante a noite, né? A gente chama isso de bateu durante a noite. Cara, parece que passou uma colheitadeira, entendeu? Uau. É uma coisa impressionante. Ele destrói mesmo. É prejuízo na certa. Cara, que loucura. E vamos falar um pouco sobre o poder destrutivo do animal, né? Acho que é interessante, inclusive, a gente falar sobre isso, mostrando, né, o exemplar que a gente tem aqui dessa cabeça. E queria que você contasse um pouco, né, por que ele é tão... primeiro, porque ele é tão arisco, e segundo, porque que ele tem realmente essa capacidade mortífera, né, mostrando aí através desse belo exemplar que a gente tem. Como é que ele veio parar aqui, cara? Me conta. O javali ele veio da Europa. Esse aqui não é o javali africano. O javali africano é outra espécie. Ele é bem maior, o africano, né? Esse aqui é o javali europeu, tá? Origem lá pela Turquia e veio pela Europa fora. E ele veio para a América do Sul através da Argentina, né? Para variar, os argentinos ferrando com a gente. Ele veio em 1970, mais ou menos, ele começou a entrar no Brasil. Ele veio para criadouros, né? E escapava. Ele é excelente nadador, atravessa rios grandes, não tem rio grande para ele. Não adianta pular dentro de um rio para fugir do javali, que ele vai vir atrás. Não sei se ele vai vir atrás, porque eu nunca precisei pular no rio para fugir dele, mas ele nada muito bem. Ele nada muito bem. E para ele atravessar da Argentina para cá, foi uma coisa muito fácil, tá? Então, por volta de 1970, os colonos brasileiros começaram a perceber que a qualidade da carne do porco melhorava acentuadamente quando cruzava com o javali. Então começaram a criar javali em cativeiro e a cruzar com porcas, né? Onde veio aí então o javaporco. E por aí foi, né? Então, e todo criadouro escapa. Escapou, ele corre para o mato e lá ele vai fazer a vida dele, entendeu? Ali ele começa todo um ciclo de reprodução. É por aí que, né? Agora, com relação a ser o poder, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Você tem um vigor, cara, incomparável. Ele mesmo ferido mortalmente, ele não desiste, ele continua lutando, resistindo, tá? Ele não se entrega. O javali, inclusive, ele está classificado entre os 5 animais mais inteligentes do mundo. E nesses 5, em primeiro lugar, está o homem. Ou seja, só tem mais 3, pelo menos, animais mais inteligentes que ele. Se não me engano, o golfinho, acho que é o homem, o golfinho, e depois acho que vem o javali, se não me engano. Tá? Mas é assim, javali e o porco, eles estão juntos, né? Porque são da mesma espécie. Agora você veja bem, ele tem no pescoço dele uma musculatura tão forte, que ele consegue escavar
em terreno quase rochoso ou com gelo, 10, 15 centímetros, só com o focinho ele consegue escavar. E deduzo que ele deve usar essas presas aqui também para isso, né? Essas presas ele usa tanto para brigar, né, como também para escavar, para tirar raízes, tá? Ele consegue levantar, ele tem uma musculatura que consegue levantar pedras em torno de até 50 quilos, tá? Na procura por comida. É uma coisa assim, chega a 40 km por hora na corrida, tá? E o que acontece? O javali, ele caminha. Na verdade, o javali, você quase não vê o javali andando. Ele está sempre correndinho. Ele só para comer. E a hora que ele termina de comer, ele já sai correndinho. Ele não anda devagar, não. E o que acontece? Ele anda, em média, 70 km por dia. 70 km por dia. À procura de comida. Então, como é que você vai mapear isso daí? Como é que você vai conseguir mapear um troço que anda 70 km todo dia? Então, isso torna também difícil, né? E é uma máquina de destruir lavoura, animais. E, para complicar mais ainda, né? Os javalis têm atacado pessoas. E, na maioria dos ataques, as pessoas vêm a óbito. Ele mata, entende? Ele rasga a pessoa toda. Porque ele não faz distinção, né, do que é um animal e do que é um ser humano. Ele ataca, se ele tiver uma fêmea, por exemplo, se ela está com um filhote, você chega perto, ela vai defender os filhotes. De repente ele está corrido de cachorro, ou foi atirado, está ferido. Então, ele está com adrenalina lá né? Então, o que acontece? Pelo histórico, os javalis ganham dos tubarões em número de ataques. Tem mais ataque de javali aos seres humanos do que tubarões. Até porque o animal tá no nosso habitat também, né? Então, por exemplo, o cara tá nadando no mar, teve o ataque. Tudo bem, até se entende. Agora, o javali compete direto também com o homem, né? O que acontece é o seguinte, a maioria dos animais silvestres, o homem invade o seu habitat. O homem destrói o habitat. O javali é o contrário. O javali está invadindo o habitat do homem. Porque é onde o homem tem a sua lavoura, a sua criação de gado, de ovelhas. Entende? E você vê nos vídeos aí, na Itália, coisa e tal, os javalis estão invadindo cidades, revirando lata de lixo, atacando pessoas. Então, quer dizer, é um bichinho que tem que ser eliminado. Olha, eu sinto muito te informar, meu querido, tá? Deixa eu fazer um carinho nele aqui, tá? Olha, você podia voltar lá pra Turquia, voltar pra onde ele tem predador natural, mas aqui no Brasil, querido, não é teu lugar, viu? Tá bom passar bem. Mas existe predador natural pra esse bicho? No Brasil, não. E é por isso, então, que ele se alasa. O predador natural seria o próprio caçador, então, pô. O que acontece é o seguinte, qual o maior predador que nós temos hoje no Brasil? É a onça-pintada. O javali nunca anda sozinho. Ao contrário da onça-pintada. A onça-pintada sempre sozinha. Mas, coitado da onça-pintada que atacar, vamos dizer que estejam ali 3, 4 javalis. Tá? Eu não sei, isso aqui é uma faca, cara. Isso aqui é uma faca. E ela casa justamente com essa de cima. Essa de cima afia a de baixo. Eu imagino também que é o seguinte, no momento do ataque, isso daqui acaba virando como se fosse a tábua do churrasqueiro, isso aqui é a faca. Exatamente. 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 É impressionante como isso daí corta. Ele ataca um cavalo, ele quebra a canela do cavalo com uma dentada. Ele bate de lado, às vezes, assim, como se fosse um punhal. Então, assim, como é um bicho extremamente forte, aí vem a necessidade de armas poderosas. Você não pode caçar javali
9mm, 38, isso aí não resolve? Não. Qual o calibre necessário para poder matar um bicho desse? No mínimo, uma... Tem um pessoal que fala que o 357 Magnum mata, mas tem que ser um tiro de perto, ele tem que estar quase parado. Para você atirar o javali na corrida, o pessoal usa muito a calibre 12 com balote, né? Uhum. Mas tem uma desvantagem, curta distância. Uma calibre 12 com balote, se ele tiver ali mais de 50 metros, dificilmente vai matar, entendeu? Vai abater. Eu costumo usar carabina 44 Magnum e fuzil 308 Winchester, que é o fuzil 762 bombadinho, né? Um pouquinho mais, com a munição um pouquinho mais... Aquela que você bota um pouquinho mais de pólvora só pra ver o que vai dar. Só para fazer mais barulho. Né? Então, tem que ser esses calibres, entendeu? Pelo menos esses. Né? Uma 44 Magnum, um 308, eu diria que é o calibre ideal para o javali. Perfeito. E também quero saber o seguinte, tá? A gente está falando, né, sobre questões que envolvem a própria natureza do animal, mas eu também queria puxar um pouco para a questão burocrática. O que hoje uma pessoa comum precisa para poder se transformar em caçadora? Por exemplo, né, eu vou te dar um exemplo. Sou um cara, vamos dizer, leigo no assunto, assisti esse podcast, me interessei, quero virar caçador de javali. O que precisa? Né? E qual que é a burocracia que existe hoje dentro da caça no Brasil? Bem, como eu falei, em 67 a caça foi totalmente proibida no Brasil. Não pode caçar nada, nem um pardal, nem um tico-tico, você não pode caçar nada. Mas pode... Aí, só um adendo aqui muito importante, tá? Não pode caçar, não pode matar um tico-tico, mas abortar na 22ª semana... Tá aprovado, viu? Exatamente. Tá bom, STF? Vai lá. É isso aí. Cara, eu tive que falar sobre isso, perdão. Não, mas não me deixa eu começar também a falar, porque daí... Cara, vamos segurar um pouco. Não. E outra, eu tô na 2ª dose quase indo pra 3ª, velho. Vamos lá. Oi? Tá, beleza. Eu tô olhando pra câmera errada. É que eu tô na 2ª dose e vivo o SUS, porque eu tô indo pra 3ª dose, tá? Diretor, pode descer mais uma. Pra mim, porque eu acho que o convidado ainda tá de boa. Desculpa interromper tua linha de raciocínio. Mas aqui é normal aqui no podcast. Então, o que acontece, o Bruno? O que acontece é o seguinte, a caça em 67 ela foi totalmente proibida. Pode caçar nem tico-tico. Nada. Se te pegarem matando uma sabiá, um tico-tico, vai pra cadeia, a arma que você utilizou é apreendida e é crime inafiançável. Entenda isso, tá? Hoje as leis de defesa aos animais e essas ONGs de defesa aos animais, eles dão muito mais valor a um animal, a um cachorro, a um urubu, a um ovo de tartaruga. Exatamente, do que um ser humano. Entende? Então, você bem sabe disso daí. A situação que o país está passando, né? É uma situação assim, eu diria que de morte, cara. Porque é impressionante. Até 2022, final de 2022, tá? Através do SIGMA, que é o órgão do Exército que cataloga e faz os arquivos de armas não para militares, mas para cidadãos, tá? Ele dava uma boa liberdade para você ser caçador. Através do Exército, você conseguia comprar uma arma de qualquer calibre, munição à vontade, tá? E você conseguia guias de tráfego para trafegar com as armas.
tinha até uma guia que permitia você andar com uma das armas municiadas para a defesa do acervo. Tá? Eu, por exemplo, eu vou numa caça de javali, eu levo 2 armas. Essas 2 armas com lunetas, com os equipamentos, né? E tudo mais, eu estou levando ali e munição, armas e equipamentos, lunetas, telêmetros e tudo mais, eu estou levando ali 50, 60 mil reais frouxo. Aí, hoje, eu não posso levar, por exemplo, uma pistola, uma 9mm, para guarda daquele meu acervo. Se um bandido me parar na estrada, ele leva minhas armas e eu não posso me defender. Eu tenho que entregar as armas para ele. Até final de 2022, nada disso acontecia. Eu podia andar com uma arma municiada a pronto uso para defesa do acervo. Então, hoje, cara, falar que tá fácil ser caçador, eu diria que tá quase impossível. Quase impossível, porque a burocracia tá assim, é uma coisa, não dá para entender o que estão fazendo, tá? Entende-se, né, que esse governo que entrou aí, ele tem a intenção de desarmar o cidadão de bem, mas não faz questão nenhuma de que os bandidos, o narcotráfico, esteja se armando até o dente com armas superiores à própria Polícia Civil, Exército, tá? Os narcotraficantes, as favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, eles estão com armas que nem o Exército tem. Eles só não têm até agora tanques de guerra e canhões. Mas armas para antitanque, para furar blindado, para derrubar helicóptero, tudo isso eles têm, tá? Mas o governo não fez absolutamente e não faz absolutamente nada para desarmar esses caras. Ele, inclusive, proíbe que a polícia entre nas favelas para pegar esses caras. Mas ele proíbe o cidadão de bem de ter uma arma para defender a casa dele, para defender a família, para poder caçar, para fazer uma caça de subsistência. Ele não está podendo comprar nada, né? Pode comprar ali umas arminhas lá que se parecer um javali na frente, né? Então é o seguinte, burocracia e restrições. Eu também acredito que assim, esse governo ele é muito esperto para ferrar com a vida do cidadão de bem, para ferrar com a vida principalmente do agronegócio, que são os opositores a ele, tá? Como ele descobriu que o javali traz prejuízos para o agronegócio, ele matou 2 coelhos com uma paulada só. Exatamente. Ele desarmou o cidadão de bem para deixar uma vítima indefesa para o bandido, que está armado até os dentes, e ele dificultou a caça através dos cupinchas dele, né? Vocês chamam de melancia, né? Do Exército, das Forças Armadas, porque o Exército agora não está mais liberando mais nada, está tudo trancado, tá difícil. Não estão liberando mais nada, estão cancelando os CRs, estão cancelando. Eu estava vendo uma reportagem ontem que 67 mil CRs foram cancelados de 2023 para cá. 67 mil CRs, tá? Cancelados assim, sem motivo nenhum. Entendeu? Então, sabe, é o tipo da coisa. A burocracia, na verdade, ela se tornou tão pesada para que a pessoa possa ser um manejador de javali, possa ter uma arma para defender a sua família, a sua casa, que, sinceramente, eu não sei como fazer para sair disso. Entendeu? Eu não sei como que o brasileiro vai fazer
sinceramente, eu não quero falar muito aqui, porque se eu Eu for entendo. falar o que eu quero... Aqui a gente toma certos cuidados com as palavras, porque a gente sabe que a liberdade ela é um bem muito importante, né, e a gente precisa, a gente quase raspa o guarda-rail falando certas coisas para não, né, mas a gente não pode dar de frente, porque a gente sabe que há alguns riscos, né, pontuais, Sim, sim. e a gente entende perfeitamente. Eu achei muito interessante a tua análise, porque realmente esses dois pontos são fundamentais. Você acaba com a caça, ou seja, você quebra com o pequeno produtor. Quer dizer, eu deduzo ali que esses grandes produtores, os próprios irmãos Batista, esse pessoal que está do lado do governo, eles não vão sofrer com esse tipo de problema. Para eles vai estar liberado. O problema é o pequeno e o médio produtor que vai estar numa situação complicada, e junto com isso você consegue desarmar o cidadão comum. Eu quero lembrar uma coisa, Luiz, só fazendo um parênteses muito importante. Você lembra que em 2021, 2022, acho que foi 2021, teve um ataque aos bancos em Criciúma? Sim, sim. Os caras estavam atacando com bazuca. Sim. Os caras estavam com bazuca e fazendo cordão humano. Ponto 50. Cara, ponto 50 é arma de guerra, velho. Quando você vê lá no Iraque, os caras pá. Aquilo ali é ponto 50, aqueles feixes luminosos. Sim, o bala traçante. Exato, né? Só que é interessante porque pela falta de uma simetria, a gente acaba tendo problema, né? Sendo colocado, né? Quer dizer, eu tenho uma 9mm em casa, mas se o cara me invadir minha casa com um calibre maior, cara, já era, não tem muito o que fazer, né? Mas, falando de caça, né, comentando sobre isso, então, resumindo, é um governo que age contra o caçador. Você falou governo. O Estado? Ou que a quadrilha... Essa palavra governo não, Tá. não sei. Usa governo, Estado, quadrilha, o que você prefere? É o que eu falo, esse desgoverno, Uhum. né? É um desgoverno porque, eu não sei, eu vejo muito na televisão ali, na internet, os deputados chamando o presidente de ladrão, de bandido, né? Os ministros de ladrão, coligados ao narcotráfico e tudo mais, né? Eles têm imunidade, eles podem falar, né? A gente não pode, Não, né? de jeito nenhum. Eu sei disso. Mas cada um tem o que merece, né? Você vê, o Lula, por exemplo, tem uma puta de uma mulher, né, cara? Aquilo ali pra ele é até demais, né? Eu acho. Mas tudo bem. Meu Deus. Eu só que eu fico imaginando, Luiz, o Lula deitado na cama, assim, ó. Aham. Janja, companheira de anja querida. E fazendo carinho aqui, ó. Cara, me conta uma coisa. Eu tô curioso pra saber algumas histórias, cara. Eu imagino que, assim como o pescador mente muito, na verdade não é que pescador mente. O pescador, ele acaba acontecendo tanta coisa na pesca, e quando você vai contar, as pessoas, é mentira. Com o caçador acontece a mesma coisa? Ou não? O caçador, você tem história pra contar de pesca, de caça, que se contar pras pessoas, as pessoas vão escutar e falar assim, isso é mentira, cara. Tem alguma coisa? Não. Como não? Na pesca já me aconteceu coisas assim, de eu contar e achar que é mentira. Tipo, você tá puxando um peixe pequeno e vem um peixe grande e come aquele peixe pequeno que já estava fisgado no anzol. Isso já aconteceu comigo, entende? Mas assim, na caça, o que pode mentir? O cara viu lá 2 javalis, ele fala que viu 10. Talvez seja isso, sim, a mentira da caça. Eu gosto de falar que se eu mato, como diz, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu fotografo, eu registro todos os meus abates, entende? Eu tenho um álbum ali, porque não adianta... Hoje em dia tem tanto caçador que não adianta, por mais que você minta, sempre vai ter um que não vai querer ficar para baixo de você, não, né? Daí, de repente, ele começa a mentir também. Então é melhor não mentir, porque senão vai passar vergonha.
Até porque eu acredito que os caçadores se entendam, né, em relação a isso, né? Existe uma questão que envolve aquilo, pô, o cara contou uma história, pô, peraí, isso daqui, cara, tá muito cabeludo, cara, não pode ser verdade. Caçador que é caçador, ele desconfia, ele sabe quando o cara tá mentindo, entende? Os novatos não, né? Quem tá ingressando na caça agora pode até cair em todas, mas pessoa que já tem um pouco mais de tempo na caça não cai fácil em qualquer mentira, não. Entendo perfeitamente, né? Mas vamos lá. Em relação a toda essa questão que envolve caça, que envolve, né, enfim, né? Eu queria, na verdade, puxar para outra questão, que é a questão gastronômica. Você matou esse bicho aqui, certo? E o resto, o que você fez? A carne, enfim. Queria que você falasse agora da usualidade do javali. O que pode se fazer? Aproveita-se o couro, né? Porque eu costumo dizer uma coisa, Luiz, né? O porco é um animal que se aproveita tudo, até o espírito, entendeu? E o javali, o que se pode aproveitar do javali? O javali é o seguinte, ele é um animal que facilmente ele pode adquirir zoonoses, tá? Eu tenho até uma lista aqui, né? Brucelose, tuberculose, salmonelose, a triquinose, toxoplasmose. A carne tem que ser muito bem cozida. Exatamente. Só que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos um estado exemplar, tá? Só para você ter uma ideia, eu peguei um dado aqui da SIDASC e do IBAMA. Você quer ver um negócio? Olha só. No estado de Santa Catarina, a SIDASC, em estudos junto ao IBAMA, estima que existem cerca de 200 mil javalis no estado de Santa Catarina. Isso deve ter aumentado quando esse governo fez com que o IBAMA proibisse as autorizações das fazendas para o manejo. Sim. Ficou durante 6 meses sem as fazendas poderem emitir autorização para o manejo. Imagina, em 6 meses, o que esses 200 mil javalis procriaram. Sim. Tá? No Brasil, está catalogado pelo menos 563 municípios com invasão de javali. 563 municípios. O Brasil tem 5 mil e poucos municípios, ou sea, né, 10%. 10%. Então, o que acontece? O que eu posso dizer para você? É uma coisa... Não imagino como que isso possa ser controlado com todas essas restrições, com toda essa burocracia, impedindo que o caçador, o CAC, possa fazer o manejo, né, de uma maneira mais eficiente. Daqui uns dias vai começar caçador aí caçar irregularmente, com arma irregular, entendeu? E aí qualquer um... Agora você estava perguntando da carne, né? Quando eu fiz o curso na SIDASC, que é um curso onde eles te ensinam a detectar essas zoonoses. Legal. Tanto superficialmente como quando você abre para eviscerar, existem diversos pontos que você detecta se ele está com brucelose, se ele está com salmonelose, se ele está com triquinose, toxoplasmose. Existem vestígios nas vísceras, tá? Nas vísceras, no fígado, que você identifica se ele está com aquela zoonose, com aquela doença. E nunca matei um javali que tivesse que jogar fora porque ele estava contaminado com alguma dessas zoonoses. Eu, pelo menos, não pude detectar. Apesar que qualquer uma delas, se você assar bem, cozinhar bem a carne dele, né, uma carne bem cozida, qualquer carne ali estando a
30 minutos, 1 hora a 100 graus ali, 100 e poucos graus, não tem verme, não tem parasita nenhum que vai resistir, né? Agora é assim, quando a gente mata javali, mata a gente divide a carne entre os manejadores da equipe. Normalmente a gente vai em 6, 7, até 8 pessoas, né? Matou um javali, divide, tá? Matou mais de um, tem lá o caseiro da fazenda, o dono da fazenda que autorizou entrar, a gente deixa a carne para eles, entende? Não se perde nada. E quando o seu quinhão é muito grande, eu, por exemplo, eu faço linguiça, eu faço salame, entendeu? Separo a carninha melhor ali para fazer um churrasquinho para os amigos, coisa e tal, e preparo uma linguicinha caseira que eu mesmo faço. Então, quer dizer, a carne de javali, para mim, não se perde nada. O couro, né, as patas, cabeça, a gente enterra, né? Enterra ou queima, né? Ou faz um belo de um acervo, né? Como eu estava falando no início. Só que não dá para empalhar sem cabeças, né, porra? É a primeira. Depois de tanto javali que a gente já abateu, é a primeira vez que eu empalho uma cabeça assim. Quanto você já matou? Não tenho ideia. Mas eu imagino que deva ser porque, mais... assim, quantos eu abati, talvez consiga dizer. Mas em quantas caçadas e quantos abatemos nessas caçadas... entendi, porque tem a questão da equipe que tá junto. Sim, sim. Entendeu? Às vezes tem javali que você mata e vai ver, o tiro não foi só seu. Foi de mais um outro companheiro, o bicho levou 2 tiros. Então, quer dizer, mas sempre a gente considera que a equipe que abateu aquele javali. Sozinho é só quando é na espera. A gente faz uma ceva, né? Um tratador ali, faz um banquinho lá em cima da árvore, lá, coisa e tal, vai botando comida ali e ele vem todo dia comer ali. Depois que ele acostuma a comer, um belo dia você fala, bom, hoje eu vou levar uma carninha de javali para casa. Sobe lá, fica sentadinho lá, quietinho, camuflado. Daqui a pouco ele vem, você abate, pega, leva para casa. Daí é um abate individual, né? É mais ou menos essa questão do cara tirar e, matou, mas já tava com a munição de outro, né? É até interessante isso, porque me lembra muito uma história, né? Você conhece a história do homem do senhor de 87 anos de idade que engravidou a namorada de 19? Conhece essa história? Eu ouvi uma de que o menino nasceu e nasceu o menino e o menino tinha o olho fechado, né? Não abria o olho. O cara foi falar com ele, foi falar com o médico, doutor, o meu filho já está com 3 meses e ele não abre o olho. E o médico falou, quem tem que abrir o olho é você, porque esse menino aí é filho de japonês. A história que eu conheço é a seguinte, que tem muito a ver com caça, né? Que o senhor de 87 anos de idade, milionário, engravidou a namorada. Daí, quando ele engravidou a namorada, né, de 19 anos de idade, ele foi contar isso pro médico, né, pro doutor. Daí o médico virou para ele e falou assim, meu filho, eu vou te contar uma história, tá? E você vai caminhando a linha de raciocínio comigo, tá? Imagina que você tá no Alasca e você resolve caçar urso, você tá lá. Aí o urso aparece na sua frente. Aí você pega, na hora que você vai pegar a espingarda, você pega atrás e aponta pro urso. Na hora que você vai apertar o gatilho, você não pegou a espingarda, você pegou o guarda-chuva. Você apertou o gatilho. Ao invés de sair a munição, o guarda-chuva abre. Na hora que o guarda-chuva abre, o urso cai morto na sua frente. O que você deduz? Não, eu deduzo que tinha outro caçador lá na espreita, lá em algum canto, que foi ele que deu o tiro e matou. Aí o cara respondeu para esse senhor. Exatamente aí que eu queria chegar. Tá certo. Belo exemplo. Bom médico. Então, esse tipo de coisa acontece na caça também, né? Pode literalmente ser. Na caça, tá? Eu não tô, né? Enfim, né?
Mas vamos lá, a gente tem aí mais uns 5 minutinhos mais ou menos de podcast. Então eu queria que você fizesse mais algum comentário, mais alguma coisa aí sobre a questão da caça no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco, né, do que a gente pode falar, né, em relação a isso e aquilo que não foi dito aqui nesse podcast. Uma das causas de a gente estar tendo muita dificuldade para ter uma caça liberada, para ter aquisição de armas, né, compatíveis para a caça do javali, por exemplo. Eu vou falar de caça javali, tá? Apesar que uma das coisas mais importantes, o manejo somente do javali no Brasil, tá, é uma coisa muito pobre. Nós temos outros animais que destroem lavouras, tanto quanto o javali, que são os catetos e os queixadas. No Mato Grosso, por exemplo, existem bandos de cateto, de queixada principalmente. Não é de 10, 20, 100, de milhares. São bem menores que um javali. Mas a quantidade que invade lavoura, a destruição é a mesma do javali. É similar. Tá? Mas é fauna nativa, não pode matar, não pode abater, não existe manejo para ela. Tá? A capivara. A capivara, além de destruir lavouras próximas a cursos d'água, ela transmite doenças também. Febre maculosa. Principalmente a febre maculosa, através do carrapato estrela. Tá? Mas não pode. Tem uma coisa, nos Estados Unidos, nas regiões alagadas, lá nos Everglades e tudo mais, né, tem uma temporada de 3 meses por ano que existem cooperativas para fazer o manejo do alligator, lá do jacaré. Tá? Essas cooperativas financiam tudo para o caçador. Dão barco, motor, câmaras frigoríficas, né? E eles recebem todo ano uma quantidade de etiquetas plásticas. Eles abatem, eles têm uma cota para abater. Eles abatem, eles recebem até a munição. Tudo em forma de não é cooperativa. A cooperativa banca tudo. Depois que eles abatem aquela cota, a cooperativa garante a compra daquele produto. E aí a cooperativa, o frigorífico da cooperativa processa e aproveita até os dentes do jacaré. É o couro, a pele, né, os ossos, a carne. A carne do jacaré nos Estados Unidos vai para fazer ração para o exército, para as forças armadas. Vai para creches, escolas, porque a carne do jacaré é extremamente saudável e nutritiva. Colesterol zero. E com isso, eles fazem o manejo do jacaré, do alligator, nos Estados Unidos. Assim é feito na Europa, com cervos, né? Assim é feito no Canadá, com outros animais. E tudo se aproveita. Eu ia muito pescar em Porto Jofre, no Mato Grosso. Porto Jofre, fica para baixo de Cuiabá, para baixo de Poconé. E as primeiras vezes que nós fomos lá para pescar por 3 dias, nós só pescávamos um dia. Nos outros 2 dias, não tinha onde colocar peixe. Tanto peixe a gente pegava. Então, acabava... As últimas 4 vezes que eu fui para lá, as últimas 3 vezes, nós não pegamos um único peixe. Mas, jacaré... eu não sei se você já chegou a ver vídeos onde os jacarés, um ano por cima do outro.
milhares de jacaré naquelas ilhas, naqueles baixios do rio, tá? E a gente passar com o barco por cima e o barco vai batendo em cima dos jacarés. Blá, 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 blá. Sabe? O risco é cair desse barco, né? Não. Os jacarés acabaram com a piscosidade dos rios, principalmente o rio Corumbá, né? O rio Paraguai. Acabaram com os peixes. E era lugar de peixes nobres. Não tem mais. Nem piranha não tem mais. Jacaré comeu tudo. E como está acabando os peixes, os jacarés estão atacando porcos, cabritos, cachorro, galinha dos ribeirinhos. E tem casos e mais casos. A penúltima vez que eu fui, um dia antes, o jacaré tinha pego o nenezinho, o filhinho do caseiro lá da fazenda. A mulher foi lavar a roupa no rio, levou o garotinho estava gatinhando, o jacaré saiu, pegou e levou pro rio. Céu. O que é isso? O desespero do animal, não está tendo comida. Uhum. E não vou falar o nome aqui, o IBAMA, o governo, não autoriza o manejo do jacaré. É total falta de conhecimento, né, de uma gestão ambiental sobre os animais, sobre a caça. E são esses que adoram rotar na nossa cara a ciência. Tudo em nome da ciência. Fala em nome da ciência, né? Mas são pessoas que criam leis e normas que nunca, vamos dizer o português, que elas nunca tiraram a bunda de uma cadeira, nunca foram lá para ver a realidade das coisas. Entendeu? Então, também não dá para discutir com esse tipo de pessoa. A ignorância, a estupidez é generalizada nesses setores. Infelizmente. Cara, que conversa, cara. Queria muito, Luiz, agradecer de verdade, cara, que foi um baita de um papo que a gente teve, cara, foi sensacional. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar o Conversa Bruta, né? E já queria, então, encerrar agradecendo, né, a tua presença aqui no estúdio, que foi sensacional ter trazido esse belo exemplar de javali aqui pra gente. E já fazendo aqui o nosso encerramento, agradecendo aos nossos patrocinadores, começando por Uroclínica, do Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 1500, cuidando da saúde do homem. Aqui em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado 1350, telefone 4732640005 ou WhatsApp 47988179134. Entra www.drdiegourologista.com.br e marque a sua consulta. Também com patrocínio de Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa. Entra lá em www.lance.eco.br. Telefone no WhatsApp 47992323393. Entrega para todo o Brasil. Garanta o seu móvel de área externa. Também temos o patrocínio de N2B Chamate Erva Mate, representante exclusiva das marcas Baldo, Canárias e Esmeraldas. Opções para varejo, atacado e food service. Conheça, entra no site lá, www.n2bcomercial.com.br e fique sabendo das estratégias da N2B para o seu negócio, porque eles têm lá erva mate, chamate, sachê para infusão e chamate gelado. Conheça os produtos e a estratégia comercial da N2B. E também com o apoio de Açaí-Insano, o melhor e mais recheado açaí da região, entrega para Balneário Camboriú e Camboriú, no telefone no WhatsApp 47 99174 9778. Lembrando que nós temos o nosso Pix aqui do Conversa Bruta, que é o pix.mdbc@hotmail.com. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo Conversa Bruta. Valeu! E aí? Até a próxima, pessoal. Valeu, até a próxima. Bom programa, cara. Foi bom, foi bom. Meus 3 cachaça depois, tamo aí, viu? Hoje foi, mas pô, foi bom.